Psicomotricidade e autismo. Qual a relação? E de que maneira a psicomotricidade pode auxiliar e ajudar no desenvolvimento de crianças autistas? Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre psicomotricidade e autismo. Qual a relação entre psicomotricidade e autismo? Em que a psicomotricidade vai auxiliar diretamente no desenvolvimento da criança autista? Qual a melhor idade para iniciar as intervenções? Essas e outras perguntas nós vamos discutir no vídeo de hoje. Então fique comigo até o final desse vídeo e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e seja muito bem-vindo. O transtorno do espectro autista é um distúrbio no neurodesenvolvimento caracterizado por influências tanto no desenvolvimento motor quanto no comportamento do indivíduo, assim como na interação social, questões relacionadas a distúrbio sensorial, a autonomia na criança, nos afazeres diários, como se vestir, comer. Também apresenta características como hiperfoco em algumas situações e várias outras características importantes de serem analisadas. Por isso é tão difícil fechar um diagnóstico. São níveis diferentes, características diferentes, cada ser é singular, cada indivíduo tem sua singularidade e por isso é um desafio tanto para a área clínica, para as terapias e intervenções, assim como para a área escolar, que vai atuar, que vai incluir essa criança num contexto escolar. Voltando nosso olhar para a psicomotricidade, nós temos uma ciência que tem como objeto de estudo o homem por meio do seu corpo em movimento e se relaciona diretamente ao processo de maturação, pensando em aquisições básicas, essenciais no que se relaciona aos aspectos afetivos, cognitivos e motores. Por isso, a psicomotricidade é tão importante para o desenvolvimento da criança autista. Nós estamos pensando em requisitos que serão pensados e estruturados para o estímulo da criança se desenvolver integralmente. Nós temos aí uma estruturação cerebral que vai sendo formada, uma arquitetura cerebral que vai sendo desenvolvida a partir de estímulos psicomotores que são essenciais, pensando nas características do indivíduo, nas necessidades, nos distúrbios, na singularidade que esse indivíduo apresenta para que seja estimulado, tanto no aspecto afetivo, cognitivo e motor, e toda essa estrutura seja feita para que ele se desenvolva, para que ele seja potencializado até mesmo para o processo de aprendizagem enquanto alfabetização. Então a psicomotricidade vem com requisitos essenciais para o desenvolvimento da criança autista e isso é fundamental. Cadu, mas qual a idade, qual o período ideal para começar as intervenções psicomotoras com o autista? Se nós pensarmos na criança, até ali pelos 7 anos, mais ou menos, dependendo de cada indivíduo, é um momento que a criança está mais aberta para receber estímulos e para se desenvolver. É aquele aumento, aquele boom nas conexões neurais que a criança vai tendo por meio dos estímulos, por meio do brincar. Por isso nós defendemos tanto que nessa fase a criança precisa de estímulos corporais, sensoriais, brincar, de experiências para que ela se desenvolva. É o momento em que ela está mais aberta a se desenvolver. E na criança autista não é diferente. Nós pensamos da mesma forma. É claro que apresentando suas singularidades, as suas necessidades mais específicas, mais pontuais, mas é a mesma demanda, é a mesma necessidade. Quanto antes iniciar as intervenções, melhor. Mesmo que não se tenha um diagnóstico ainda fechado, é olhar para essa criança e ver o que ela necessita. Tem limitações na marcha, tem limitações na interação social, precisa de uma organização corporal aí? Inicie as intervenções o quanto antes, porque a criança, nós precisamos olhar para essa criança para um desenvolvimento integral. Então, quanto antes iniciar os estímulos, melhor para a criança. De que maneira a psicomotricidade ajuda a desenvolver, vai auxiliar no desenvolvimento das habilidades da criança autista? Toda criança autista, ela apresenta alguma alteração no funcionamento do lobo frontal,
por isso alterações de comportamento. Assim como das funções executivas, do controle inibitório, dificuldades para planejar algumas ações. É importante lembrar que o córtex motor ele está localizado no lobo frontal. Por isso, a maioria das crianças autistas apresenta algum distúrbio motor. E a psicomotricidade, nesse sentido, ela vem para auxiliar a criança a alcançar essas habilidades, a ajustar essas dificuldades, essas limitações para que ela possa ser funcional, para que ela possa ter um domínio maior de equilíbrio das funções sensoriais e ajustar também quando nós falamos da idade cronológica. Alguns dados científicos, algumas estimativas, nos diz que 80% dos autistas apresentam algum tipo de disfunção motora, alterações no desenvolvimento motor. E de 69 a 95% aproximadamente, algum tipo de disfunção sensorial. As pesquisas vêm avançando nesse sentido para quê? Para que nós possamos ter bases concretas, sólidas, para ter uma atuação efetiva, para ter uma atuação eficiente. Por isso é tão importante nós estarmos atentos a esses dados, ao que as pesquisas têm nos mostrado. E pensando no trabalho efetivo da psicomotricidade, atuando diretamente com o autismo, nós temos um trabalho motor muito forte a ser realizado, pensando na equilibração, no tônus dessa criança que muitas vezes apresenta limitações, apresenta aí uma hipotonia. Também ao que se refere à noção de espaço, à lateralização. Nós temos também uma flexibilidade cognitiva que precisa ser bastante estimulado, trabalhado, o que se refere ao comportamento, aliado aí às bases psicomotoras da criança, a socialização. Trabalho individual é muito importante, mas também trabalho em grupo para que a criança estabeleça essas relações, pensando um pouco mais amplo aí nas praxias, tanto global quanto praxia fina, para que a criança ela tenha esse desenvolvimento amplo, ela tenha esse desenvolvimento global, enquanto planejamento de ações, enquanto execução das ações, para que ela possa brincar funcionalmente, para que ela possa se colocar, estar no mundo funcionalmente, tanto nas atividades diárias do dia a dia, como nas atividades que ela esteja em relação ao outro, numa festa, num parquinho, em todos os ambientes. É pensar no indivíduo que precisa de um desenvolvimento integral e partir das suas características, da sua individualidade, das suas necessidades específicas. Então a psicomotricidade parte deste princípio para o desenvolvimento, para potencializar o desenvolvimento da criança autista. E vale ressaltar que é um conjunto, família, escola, equipe multidisciplinar. Eu sempre reforço isso nos vídeos, nas possibilidades de fala que eu tenho. É um conjunto, é uma equipe unida. A criança precisa de estímulos em casa, específico, intervenções, precisa sim das intervenções de um especialista, de um clínico e também na escola intervenções específicas porque ele tem características específicas. Então todos os ambientes precisam estar integrados, precisam estar juntos para que essa criança ela receba, seja ofertado para essa criança possibilidades de um desenvolvimento pleno, de um desenvolvimento integral. Então essa integração entre as equipes é essencial. E hoje nós vamos finalizando mais um vídeo aqui no canal. É claro que quando nós falamos em psicomotricidade e em autismo são muitas dúvidas, muitas questões, mas hoje nós destacamos um pouquinho da importância da psicomotricidade diretamente no desenvolvimento da criança autista. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo. É fundamental nós divulgarmos a importância, o quão importante é a psicomotricidade para a criança autista. E nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!